O Entre Linhas conversou com o dramaturgo e diretor Samir Yazbek, cujas peças teatrais vêm sendo publicadas numa série de livros. O autor de O Fingidor, que recria o universo do poeta português Fernando Pessoa, falou sobre as edições e sobre seu novo projeto, que leva aos palcos o argentino Jorge Luis Borges. Samir, você acaba de publicar O Fingidor, que é uma dramaturgia que tem Fernando Pessoa como centro, mas na esteira de outras publicações da sua dramaturgia, né? Uma Família à Procura de um Ator, O Eterno Retorno. O que significa para um dramaturgo ter sua obra publicada em livro, como literatura? Sempre me vi como escritor. E então a proximidade da dramaturgia com a literatura, né? Ela sempre esteve presente assim no meu dia a dia. Eu comecei escrevendo muitos tipos de textos, né? Lembro dos primeiros poemas, lembro dos primeiros contos, né? Tentativas de romances, aforismos, enfim, reflexões em geral. Mas a dramaturgia como texto, né? Como produção literária, está presente muito cedo na minha vida, assim, praticamente quando eu comecei a fazer teatro amador, né? 14 anos, 13 anos, 12 anos, talvez até antes disso eu me via escrevendo alguns exercícios literários, né? E entre esses exercícios literários a própria escrita dramatúrgica, a própria escrita teatral. Eu passei na porta do seu quarto. E parecia que você falava sozinho. Ainda não se acostumou? Você queria que um poeta falasse com quem? Com sua irmã. Mas eu falo com a minha irmã. Eu tenho medo, Fernando. Olha pra mim. Nessa fronteira, né, do texto literário em relação ao trabalho do intérprete, da direção, das funções todas que compõem o fenômeno teatral, acho que o texto começou a ganhar outras dimensões, né? E se enriquecer desse diálogo. Mas é curioso, porque a dimensão literária da dramaturgia sempre foi um interesse muito grande meu. O senhor também escreve, é? De vez em quando. Gostou? O pior é que eu gostei. Me lembro, por exemplo, dos primeiros textos que me influenciaram muito na leitura. Você deve lembrar aquela coleção da Abril, Teatro Vivo, né? Daqueles livrinhos de capa vermelha, né? E ali tinham todos os clássicos da dramaturgia moderna, dramaturgia mais antiga, um pouco de dramaturgia nacional. E eu gostava do teatro por ali, sabe, Manuel? Eu gostava de ler dramaturgia. Eu me sinto confortável, assim, nesse lugar, né? Quer dizer, como ter a dramaturgia publicada, né? É quase que, claro que tem esse interesse de deixar o registro, e ver se essas peças sobrevivem ao longo do tempo, que é sempre uma incógnita, a gente nunca sabe, a gente escreve dramaturgia, teatro, sempre voltado para o momento, né, para o contemporâneo. E a gente tem esse desejo, né, da nova montagem, da nova encenação. Então acho que o mérito de uma coleção como essa também é deixar essa possibilidade, esse registro. E a ideia é publicar toda a sua dramaturgia? A ideia é publicar uma parte dela, porque quando essa coleção do Edson, o Edson, que é o Edson da Realizações, o diretor, o editor, Edson Filho, ele começou a fazer a publicação do Eterno Retorno em 2018, que era a peça que estava em cartaz naquele momento. E aí eu falei para ele, nessa conversa que foi surgindo em relação ao que a gente poderia fazer, porque tinha muitas peças, eu tive que também propor um recorte. Falei, olha, Edson, seria interessante a gente voltar para trás, a partir do Eterno Retorno, e parar no Eterno Retorno. Então, começa ali com... Aí a segunda peça que foi editada é Uma Família à Procura de um Ator, que é o texto com o qual eu me lancei como dramaturgo profissional e também como ator, né? Essa peça eu fiz como ator, foi dirigida pelo Edson Santana. E a partir da Uma Família à Procura de um Ator, a ideia seria fazer uma sequência até chegar em 2018, fechar com 12 textos. Que é nesse contexto que se insere O Fingidor. Isso, exato. Que é uma peça que tem o Fernando Pessoa, enfim, nos seus últimos momentos de vida, e que se emprega
como o datilógrafo de uma outra personagem que é um crítico literário que admira imensamente a obra de Fernando Pessoa sem conhecê-lo. É uma peça que lança a mão de um escritor como personagem, que é algo que está presente na sua dramaturgia de alguma maneira, Sim, né? Foram vários pontos, né, que me acenderam o desejo de escrever a peça. A paixão pelo Fernando Pessoa, quer dizer, era um poeta que eu acompanhava desde moleque. O exercício mesmo da escrita de uma dramaturgia de fôlego maior, que eu estava me propondo naquele momento. A relação entre o artista, o criador e o crítico também me interessava naquele momento. Quer dizer, o quanto que uma obra é avaliada corretamente pela crítica, a perspectiva do criador, a perspectiva do olhar de fora. Tinha alguns elementos na biografia do Fernando Pessoa que me instigavam a criar essa ficção a partir dos últimos dias de vida dele, porque de fato ele não consta que ele tenha se disfarçado de datilógrafo nenhum para fazer uma visita a um crítico literário, mas, no entanto, ele tinha alguns episódios na vida dele, por exemplo, algumas cartas trocadas entre ele e a Ofélia, na época namorada dele, em que a Ofélia diz assim: nossa, ontem eu estava conversando com você e não parecia você, parecia que era o Álvaro de Campos. Então, alguns indícios desse princípio de despersonalização do Fernando Pessoa na própria vida dele, para além daquilo que ele fazia, que ele chamava de drama ingente, da criação das personalidades literárias, os heterônimos. Eu sempre me atraí muito por essas questões que essa linguagem, a linguagem do teatro, a linguagem da literatura, a fronteira dessas duas linguagens, permite no sentido de fazer uma investigação da condição humana, da sociedade, no caso do Pessoa, né, dos papéis que nós representamos na vida, do quanto que aí vem do autopsicografia, né, o quanto que o fingimento, né, muitas vezes o fingimento consciente, né, ele é uma via de acesso ao conhecimento da realidade, ao conhecimento de nós mesmos, né, diferentemente do fingimento feito para manipular as pessoas, né. Acho que aí é o valor da arte, do teatro, da dramaturgia, né, que sempre me encantou muito, né. Você publica um livro como O Fingidor, que é a dramaturgia de um espetáculo que tem Fernando Pessoa como personagem, e você agora estreia uma outra peça teatral que tem um escritor como personagem também, o Outro Borges, né? Como é que nasceu essa dramaturgia? Na verdade, o Outro Borges é um texto que eu venho escrevendo ele há muito tempo já, talvez até antes do próprio Fingidor. Então, eu poderia até dizer que o que eu não consegui naquela época fazer em relação ao Borges, ao Jorge Luiz Borges, escritor argentino, eu fiz com o Fernando Pessoa. Mas ficou sempre esse desejo de voltar à obra do Jorge Luiz Borges, e não, de novo, para fazer uma biografia, para contar a história da vida dele, muito menos para ilustrar os textos dele, né, por meio do teatro, mas sim criar uma história, uma fábula, um enredo que tenha Borges como uma personagem. A peça é O Outro Borges, e a gente poderia considerar esse texto, é uma expressão do diretor da peça, que é o Marcelo Lazarato, que diz que a peça é um rito de passagem. Acho que é também uma coisa que me interessou muito nesse texto e que tem a ver um pouco com os outros textos, com o Fingidor, quer dizer, a questão do legado da literatura, porque Borges tinha isso, né, Manuel? Ele era um homem apaixonado pela literatura, era um homem que vivia, dizia assim: eu me importo mais com os livros que leio do que com os livros que escrevi, né? Então ele é um pouco o emblema assim, do amor pela literatura e da importância da literatura. Acho que isso a gente tem perdido um pouco nos últimos anos, né? Mas, por outro lado, a gente também tem ganhado novas perspectivas em relação a questões políticas, sociais, que eu acho que também são importantes. O sofrimento dessa mulher tocou-me profundamente. Também puderam ter filho e marido desaparecidos pela ditadura militar. Você sabe que o Aleph pode se revelar em qualquer ponto do universo? Mas é o Aleph desta casa que nos foi dado preservar. Com o subtítulo Uma Antropologia da Figuração, As Formas do Visível traz análises do antropólogo francês Philippe Descola sobre o modo como imagens e representações expressam modos de viver e perceber o mundo em diferentes culturas.
Manet, no Rio, reúne as cartas que o pintor impressionista francês escreveu entre 1848 e 1849 durante viagem ao Rio de Janeiro, que seria determinante em sua arte. Um Encontro com a Lady é o romance do mexicano Mateo Garcia Elizondo, que descreve a viagem terminal de um personagem autodestrutivo a um vilarejo perdido no tempo. E Sempre Paris apresenta as memórias do tempo em que a jornalista e renomada tradutora Rosa Freire d'Aguiar foi correspondente na capital francesa, ao lado de entrevistas que ela fez com personalidades como o pensador Raymond Aron e o escritor Georges Simenon. O livro que eu indico é Pedras de Malacacheta, da escritora Eduarda Rodrigues. É um livro que ele vai contar um pouco da história da adolescência, da infância dela, passando aí por contos que trazem assim, uma sensibilidade que faz a gente se ambientar. Alguns contos aconteceram com ela, outros contos aconteceram com pessoas que ela conhece, mas vai falar dessa cidade, que é uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde ela passou a infância e a adolescência. É um livro muito sensível que traz muita emoção. Eu indico Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, Frantz Fanon. É um livro que eu admiro muito, me ensinou muito sobre como me relacionar em sociedade, como respeitar as diferenças, entender o contexto racial, o contexto sociocultural, relacionado com toda essa diversidade que é o Brasil e que ajudou a construir a ideia de Brasil que nós temos hoje, né? Linha de Fé, Carlos Alberto de Moura Zeron. É um livro de história do Brasil que vai contar a história dos jesuítas e a relação deles com a escravidão no Brasil colonial. Depois do intervalo, uma entrevista com a escritora e professora de literatura no EMIJAF sobre o livro Escrita em Movimento. O Entre Linhas volta já. Em Escrita em Movimento, 7 princípios do fazer literário, a escritora e professora Noemi Jaffe vai muito além da ideia de fazer um simples manual para quem quer se aventurar pelo ofício de ser escritor. Nos ensaios do livro, ela mescla suas experiências ficcionais e teóricas a depoimentos de autores como Beatriz Bracher, Milton Ratum e Eliana Alves Cruz. Noemi, você é escritora com vários livros de ficção, também é crítica literária com várias resenhas e ensaios publicados e agora escreve um livro de não ficção, mas com características bem específicas, é o Escrita em Movimento, que é sobre a escrita criativa, a escrita literária, né? Qual é a origem desses textos? A origem desses textos, Manuel, tem a ver com mais de 20 anos dando aula de escrita ficcional. E ao longo desses anos, trabalhando tanto com os textos dos alunos como com os meus, eu fui me dando conta de que qualquer escritor, seja o nível em que ele estiver, na minha opinião, precisa ter em mente alguns princípios que servem para que o seu texto seja expresso de uma forma mais criativa, mais expressiva e mais condizente com o que ele gostaria de dizer. E quais são esses princípios? Primeiro, a ideia de que na literatura são as palavras que conduzem as ideias e não o contrário. A consciência narrativa, a simplicidade, o estranhamento, a originalidade, a experimentação. E os detalhes? E os detalhes. Você faz uma hierarquia entre esses princípios? Você acha que tem alguns que são mais predominantes? Por exemplo, como leitor, eu tenho a sensação de que a consciência literária é um conceito transversal aqui, embora você tenha dedicado a ele
ou a ela, a consciência literária, um capítulo, né? Mas eu acho que ela está presente em todos. Eu menciono no livro que todos os princípios, na realidade, são entrecruzados. Não dá para você falar de cada um só isoladamente. As coisas, quando você escreve, todas elas comparecem na escrita. Mas você tem razão, a consciência narrativa é fundamental e, junto com ela, eu diria que é esse cuidado com a palavra, né? E a compreensão de que, na literatura, a palavra é mais importante do que a ideia. Você também convidou alguns escritores a darem depoimentos sobre cada um desses princípios. Eu achei muito importante para as pessoas compreenderem melhor essa teorização, essa conceituação que eu faço, ver como que isso se realiza na prática, entrevistando escritores que partilham dessas mesmas ideias que eu estou tentando expor no livro. Então, para cada princípio que eu desenvolvi, eu convidei um escritor para falar desses princípios. Então tem a Beatriz Bracher, a Eliana Alves Cruz, o Edmilson Pereira de Almeida, o Jefferson Tenório, o Zé Luiz Passos. Cada um fala sobre como esse princípio se manifesta na sua escrita. E que medida esses princípios traduzem a sua escrita, então? Eu acho que pelo menos o cuidado com as palavras e a consciência narrativa, eu estou o tempo todo me preocupando com isso. Mas eu estou sempre em busca de ser o mais simples possível, né? Uma coisa que eu realmente não gosto em literatura é rebuscamento, pomposidade, né? Eu sempre acho que quanto menos, melhor. Então eu tento cumprir esses princípios, mas não é sempre que eu consigo. Eu acho que estranhamento, sim. Eu acho que eu pratico uma literatura meio estranha. Em 2023, a gente comemorou 100 anos de nascimento do Ítalo Calvino, grande escritor italiano, que escreveu as 6 propostas para o próximo milênio. Ele escreveu isso nos anos 80. 84. E ele morreu, inclusive, nem concluiu o último dos ensaios que falaria dessas propostas, que são valores literários que ele gostaria de ver realizados na produção literária neste nosso milênio, que é o século XXI. De alguma maneira, esses valores que você elegeu aqui dialogam com os dele, que são multiplicidade, velocidade, leveza? Exatidão. Completamente, Manuel. Esse livro, 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Calvino, é meio que uma bíblia, né? Para mim e para muitos outros escritores, e eu acho que nem era para o próximo milênio. Eu acho que esses valores sobre os quais ele fala são para a literatura de todos os tempos, sem querer me comparar de forma nenhuma com ele, porque não tem para ninguém, né? Quando esse livro aí, os 6 Propostas, acho que sim, é um herdeiro, digamos assim. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. No mundo da política, todos conhecem essa frase, mais pura expressão do cinismo, das mudanças de fachada feitas para atender a reivindicações, mas que no fundo preservam o status quo. O que nem todos sabem é que essa frase foi cunhada num dos clássicos da literatura italiana do século XX, O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que nasceu em Palermo em 1896, pertencente a uma família da nobreza siciliana. Autor de alguns poucos contos e ensaios, além do romance que lhe deu renome mundial, O Príncipe de Lampedusa só teve sua obra publicada em livro após morrer, em 1957. Lançado no ano seguinte, O Leopardo recebeu o prêmio Strega, um dos mais importantes da Itália, e foi adaptado para o cinema em 1963 por outro filho da nobreza, o diretor e conde milanês Luchino Visconti, que captou de modo deslumbrante a atmosfera crepuscular do romance. O Leopardo tem como pano de fundo a unificação italiana por Garibaldi e ficou conhecido por aquela frase lapidar pronunciada pela personagem Tancredi, sobrinho do protagonista do livro, Dom Fabrizio Corbera, príncipe de Salina. Após ter se alistado nas tropas garibaldinas na contramão dos interesses de sua aristocrática família, Tancredi explica ao tio as razões de seu engajamento
dizendo que era preciso entrar naquela onda de mudanças para não perder o bonde da história e para preservar seus privilégios. Seria um equívoco, porém, reduzir o romance a essa manifestação de maquiavelismo conservador. A verdadeira matéria de O Leopardo é a desaparição de uma concepção de mundo fundada sobre laços de sangue e sobre um vínculo ancestral com a terra, ao preço da desigualdade social e econômica. Ao longo da narrativa, acompanhamos a forma melancólica como o príncipe de Salina, representante de uma classe agonizante, enfrenta a emergência de novos costumes e valores. Esse embate é responsável por cenas cômicas, como aquelas em que o príncipe negocia o casamento do sobrinho com a belíssima filha de um burguês próspero e grosseiro para selar as novas alianças na Itália unificada. Ou a cena do encontro com um bem-intencionado e cavalheiresco mensageiro dos constitucionalistas piemonteses que tenta convencer Dom Fabrício a aceitar o título de senador. Convite ao qual ele responde com um antológico discurso sobre as desgraças da história, a violência da paisagem e as crueldades do clima que inocularam nos sicilianos o torpor, o desejo de uma imobilidade voluptuosa, uma vaidade mais forte do que sua miséria, indiferente às promessas do futuro. A essas promessas e utopias, o Leopardo contrapõe uma visão de mundo ao mesmo tempo nobre e fatalista, celebrando de modo irônico o outono da aristocracia antes de seu naufrágio final e da emergência de novos protagonistas que darão novas formas às iniquidades de sempre. O Entre Linhas de hoje termina com um registro raro no acervo da TV Cultura, uma entrevista do argentino Jorge Luis Borges. O escritor ensaísta nasceu em 1899 em Buenos Aires e morreu em 1986 em Genebra, na Suíça. Autor do clássico O Aleph, sua obra é marcada pela erudição e pelo realismo fantástico, fazendo de Borges um nome central na moderna literatura hispano-americana. Até a semana que vem. ¿Cómo se siente siendo una leyenda en su propio tiempo? Y es un poco incómodo a veces, pero me siento debidamente agradecido y atónito y asombrado. Ha sucedido eso y yo jamás lo preví. Yo pensaba que no sería un hombre secreto y parece que estoy fracasado a jugar por esta tarde, por el hecho de que me hayan invitado aquí. A un hombre viejo le gusta estar rodeado de gente joven, ya que gente joven lo alimenta de algún modo. Soy una especie de vampiro benévolo y vivo de la sangre de esos jóvenes. Y, en fin, solo puedo agradecer esa atención que he encontrado en muchas partes del mundo, de ser leído por jóvenes, de ver que mis libros, que son viejos sueños, vuelven a ser soñados por ellos y sin duda soñados de un modo distinto y sin duda mejor. Le gustaría que hablase sobre el tiempo. El tiempo es el problema, el enigma esencial de lo que llamamos filosofía o metafísica. Y tiene una gran ventaja, que nunca acabaremos de resolverlo. Es decir, será siempre un problema, siempre un estímulo para este pensamiento. Y aquí parece inevitable recordar que la famosa sentencia de San Agustín que dice: ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Pero quizás San Agustín quiso decir que el tiempo es algo tan esencial, creo que estamos hechos de tiempo, que no se deja definir, porque si lo definimos, lo diluimos en otras palabras. En cambio, lo sentimos inmediatamente como sentimos los sabores o los colores.